Bom, essa aula de hoje, então, ela é a aula do nosso programa aí de mentoria Autoridade e Legado, como se tornar um autor e publicar o seu livro em tempo recorde. E já vou começar falando sobre o porquê que nós demos o nome de Autoridade e Legado para essa mentoria. E a promessa e a oferta dessa aula de hoje já está intimamente ligado ao nome da mentoria, porque autoridade tem o radical autor. E existem muitas definições para autoridade. Eu não sei qual é a sua definição preferida de autoridade. Se a gente pesquisar no Google aí o que é autoridade, você vai encontrar, tanto no Google quanto nos dicionários, vai encontrar diversas definições que remetem a poder, remetem à influência que a gente exerce, ou que a pessoa exerce sobre outros, enfim, mas muitas vezes está ligado a poder. Aqui, quando eu falo em autoridade, eu estou pensando naquela especialidade que eu tenho, nas minhas competências, em quem eu sou e qual é o valor que eu gero para as pessoas. E aqui a gente vai focar muito nessa construção aí, então, da sua autoridade a partir do você se tornar um autor. E a mentoria, ela é autoridade e legado. E eu não sei que significado que você atribui para legado. Agora, o legado, se você também pesquisar no Google ou no dicionário, aí você vai encontrar definições que remetem à herança. Eu gosto sempre de frisar que legado é aquilo que a gente deixa nas pessoas e não somente aquilo que a gente deixa para as pessoas. E a combinação de autoridade e legado, para mim, está intimamente ligado a propósito. E o propósito é aquilo que a gente chama de porquê, ok? De porquê. Tem um vídeo que eu já compartilhei com muitos dos nossos alunos, inclusive tem no nosso canal também no YouTube, que é um vídeo do Simon Sinek, onde ali ele fala da sua metodologia e das suas descobertas que dialogam com psicologia e biologia, onde ele descobriu o que diferencia os líderes e as pessoas e as empresas que impactam a humanidade de uma forma especial, o que diferencia aquelas que, de fato, marcam história, impactam a humanidade daquelas que não têm o mesmo resultado. Se você não viu, você pode dar uma pesquisada ali no canal da Rede Empreendedores, vai encontrar por que os líderes inspiram a humanidade. O que tem de diferente, então, nesses líderes que inspiram a humanidade? E esse porquê é relacionado, então, a propósito. E, algum tempo atrás, eu descobri o meu propósito. E hoje eu estou aqui realizando o meu propósito. Estar aqui junto com vocês é uma forma de estar realizando o meu propósito. Isso me enche de energia, me dá toda a motivação que eu preciso para continuar fazendo e vir aqui preparar esse conteúdo para vocês. E o meu propósito aqui é inspirar você a realizar o seu propósito. Esse é o meu propósito em estar aqui nessa noite. E na medida que eu tenho esse propósito, e eu me sinto totalmente comprometido e me dou permissão para entregar para vocês algumas das descobertas, algumas das estratégias e o passo a passo que eu uso para mim e para os meus clientes, ok? Para, de fato, fazer com que eles consigam se tornarem autores e também virem a publicar seus livros com mais agilidade, em tempo recorde, como eu propus. E aqui eu entrego, então, o meu método. E esse método se chama o método AMAR. Como eu tenho um propósito, como eu sei o que realmente eu estou fazendo aqui, o porquê eu faço, e como e o que eu vou fazer, mas especialmente o porquê eu faço, é mais fácil eu aplicar esse método. E o método, ele se chama o método AMAR, que poderia ser ensinado como uma fórmula.
A mais M mais A igual a R. E aí agora a gente vai ver o que significa, por que eu dei esse nome de método AMAR para esse método que eu uso na minha consultoria estratégica e que está por trás dessa mentoria, então, de autoridade e legado. Essa mentoria especialmente para líderes, para palestrantes e para treinadores. Ok? Autoridade é o A. O primeiro A é autoridade. O M é metodologia. O segundo A aí, a terceira letra da fórmula, é atitude. E o R é resultado. Isso significa que autoridade mais metodologia mais atitude é igual a resultado. Esses três primeiros elementos dessa fórmula, o A, o M e o A, eles há algum tempo eles já são os conceitos por trás da minha consultoria estratégica. Eu venho crescendo a minha consultoria estratégica, trabalhando esses três pilares, e é por isso que os resultados vêm crescendo. Eu venho trabalhando, ao longo dos últimos anos, a minha autoridade, a minha metodologia, ou melhor, as minhas metodologias, e também as minhas atitudes, ok? E com isso eu venho gerando resultados cada vez melhores. E cada um desses pontos, de cada uma desses elementos dessa fórmula, eles de fato estão ali sendo um guarda-chuva, onde debaixo desse guarda-chuva tem uma série de estratégias, táticas e ações que são desempenhadas. Nessa aula de hoje a gente vai focar no livro, no se tornar um autor e publicar o seu livro em tempo recorde. Agora você vai ver que tem uma amplitude, porque na verdade a gente acaba gerando muitos resultados. E um resultado pequeno, ou um dos inúmeros resultados que a gente gera, é o livro. Publicar um livro com agilidade é um dos inúmeros resultados da aplicação do nosso método. Do A mais M mais A igual a R, método AMAR. Autoridade mais metodologia mais atitude é igual a resultado. E você vai ver que vai poder gerar muito resultado com essa metodologia, certo? Autoridade, o primeiro elemento da nossa fórmula, ele engloba o quê? Ele engloba algo que eu já falei antes, ele engloba o nosso propósito. Porque na medida que eu não tenho clareza de qual é o meu propósito, eu estou perdendo grande potência, grande parte da minha força, da minha potência para de fato me tornar uma autoridade. Porque aquelas pessoas, aqueles líderes, os profissionais que de fato deixam um legado e marcam a humanidade, impactam os seus mercados, eles precisam ter consciência do seu propósito. Porque o propósito é algo que vem de dentro da nossa essência, é algo que linka o nosso emocional, o nosso espiritual com o mundo físico. Todo resultado extraordinário, todo resultado, na verdade, ele começa dentro da gente, começa no ser, e aí depois ele vem para o campo do ter. Ele começa no mundo invisível para depois vir para o visível. E o propósito que eu estou me referindo aqui, ele é algo relacionado à tua essência, a por que você existe, qual de fato é a tua essência, o que você tem dentro de você. É isso que eu estou me referindo. E a metodologia que eu uso, depois você vai ver para definir o propósito, é uma metodologia simples de entender, até para quem treina com a gente se torna fácil de aplicar, e a gente consegue chegar numa declaração poderosa de propósito que já dá um norte para a pessoa que quer, de fato, produzir conteúdos, gerar resultados alinhados com o seu propósito. O segundo ponto da autoridade é a questão do potencial de geração de impacto. Muitas pessoas não têm clareza de qual é realmente o seu potencial de geração de impacto. Não sabe, de fato, quais são as pessoas que realmente têm interesse ou podem ser ajudadas por aquilo que você sabe, por aquilo que você já fez, pelas experiências que você já passou, enfim.
Eu gosto de dizer para as pessoas, e vou dizer para você que está aqui me assistindo nessa noite, que há em você um enorme potencial de agregar valor na vida de outras pessoas, independente do nível que você esteja. E eu poderia dizer com toda a convicção que qualquer pessoa pode sim ajudar outras pessoas. É claro que há muita confusão na aplicação desse conceito, na medida que você não entende que quando você sabe algo, você tem um conhecimento, você tem habilidades, você tem atitudes num nível X, ok? Você vai poder ajudar todas as pessoas que não têm esse conhecimento, que não têm essa habilidade, que não têm essas atitudes. Porque quem não sabe o que você sabe pode ser, muitas vezes, ajudado por aquilo que você sabe. O grande erro que eu vejo as pessoas cometendo é estar fazendo comparações se comparando com pessoas que estão às vezes num nível acima ou que têm outro tipo de conhecimento, outro tipo de habilidade, outro tipo de atitudes, ok? Tem outro nível de competências. Então saiba que fazer comparações não é a melhor estratégia, em nenhum caso. Até porque se você quisesse ter uma fórmula para se sentir frustrado, para se sentir infeliz, fique se comparando com pessoas que estão numa realidade à frente da sua, ou mais positiva do que a sua. Fique se comparando com pessoas mais bonitas que você, mais ricas que você, mais alguém que tem um barco maior que o seu, que tem um carro melhor que o seu, porque com certeza existem pessoas que estão tendo resultados talvez melhores do que o seu. E se você ficar se comparando com essas pessoas, você vai ver que isso não é nada útil, não é nada produtivo, certo? E esse potencial de geração de impacto é algo que a gente tem uma estratégia para definir e evidenciar qual é o nosso potencial de ajudar pessoas e que tipo de pessoas vão ser mais ajudadas pelo nosso potencial, ok? Também o posicionamento estratégico, que aí é como você, de fato, construir autoridade diante dessas pessoas, porque uma coisa é você ser uma autoridade, ser alguém que tem os recursos, que tem o potencial, outra coisa é as pessoas reconhecerem você. E aí a gente tem uma metodologia de construção de autoridade para que essa autoridade seja percebida pelo seu cliente ideal, pelo público-alvo, ou pelas pessoas que podem ser alcançadas pelo seu potencial, pelo seu conteúdo, enfim, pelo seu propósito. E na medida que tu tem um posicionamento estratégico claro, tu consegue atrair as pessoas que acreditam naquilo que você acredita. Você consegue, de fato, gerar mais valor para aquelas pessoas que são o cliente ideal do teu projeto, do teu negócio, da tua carreira. O quarto ponto aí são as experiências e competências que todos nós temos e que você possui e que são a base para a gente, de fato, alavancar essa autoridade. Você vai aprender uma metodologia de como maximizar essas forças, essas experiências, tanto as positivas quanto as negativas, para de fato alavancar então a tua autoridade. E é claro, as competências que você já possui são a base para você de fato conseguir se tornar um autor e produzir um livro em tempo recorde. Porque se você for trabalhar para desenvolver as competências, para ter as experiências, então se isso vai vir antes do livro, então esse livro não vai sair em tempo recorde. Para que ele saia em tempo recorde, para que você se torne um autor rapidamente, é preciso que você se utilize das experiências e das competências que você já possui, ok? E o quinto ponto da autoridade aqui são os sonhos e os objetivos. Sonhos e objetivos que tem a ver com de fato, a sua visão de futuro, o que você quer para o futuro. E como a gente vai, então, transformar esses sonhos, que muitas vezes são ideias distantes, talvez até o próprio livro hoje para você seja um sonho para daqui 5 anos, um sonho para o final da sua carreira, um sonho para talvez alguns anos. E como que a gente vai fazer, então, para trazer esse sonho para a realidade mais rápido, transformando isso em objetivo, transformando isso em um objetivo inteligente, transformando isso num objetivo bem definido. E aqui que entra o livro.
ok? Nós vamos entender que para você que está aqui nessa aula hoje, o seu objetivo, um deles, é ter um livro, é publicar um livro rápido e se tornar o autor, então, que tem esse livro e consegue publicar esse livro em tempo recorde. Ok? Esse é o elemento 1 da fórmula do método AMAR, autoridade. Aqui a gente trabalha esses pontos. E o M? O M é metodologia. Metodologia que tem a ver com o como nós fazemos o que fazemos. Qual é a sequência de ações, quais são as estratégias, as táticas que nós utilizamos para, de fato, ter os resultados e conquistar essa autoridade, esse posicionamento no mercado. Primeiro, a gente tem uma metodologia já testada e aplicada, em primeiro lugar, comigo, ela vem sendo aplicada comigo há 5 anos e vem sendo aplicada com diversos clientes ao longo dos últimos anos. A maioria dos meus clientes de consultoria me pedem para aplicar esse método de construção de autoridade para suas empresas e também para eles individualmente, quando eles querem se tornar uma referência, quando eles querem ser considerados especialistas nos seus mercados, na sua área de atuação. Então, eu tenho uma metodologia de construção de autoridade, eu tenho uma metodologia de definição da declaração poderosa de propósito, porque a gente tem dentro dos nossos métodos, a gente tem definição de missão, definição do propósito, e um dos que a gente utiliza, especialmente nessa questão do livro, é a definição da declaração poderosa de propósito, porque com uma declaração potente de propósito, eu posso usar essa declaração para me inspirar e para inspirar outras pessoas também, através dessa declaração, e com ela a gente consegue ter algo que atrai mais as pessoas, mais a atenção das pessoas, e de fato nos motiva mais, nos inspira mais. A terceira metodologia que eu compartilho com vocês aqui, que a gente detém, é a definição da proposta de valor e da mensagem poderosa. A gente combina duas metodologias, a metodologia do autor, do idealizador da proposta de valor, que é muito conhecido no meio do empreendedorismo, com a estratégia da definição do perfil do cliente ideal. A gente reúne essas duas metodologias para gerar uma declaração, então uma mensagem poderosa, que pode ser chamada de proposta de valor ou de mensagem poderosa do posicionamento estratégico. E a gente tem também uma metodologia que é a definição do perfil do cliente ideal, que é uma metodologia que eu rodo com vários consultores, com vários clientes de consultoria. Eu já ensinei para vários consultores também, consultores da área do design, consultores da área do planejamento estratégico, consultores da área da publicidade e propaganda, da área da comunicação. Já ensinei para várias pessoas esse nosso método de definição do cliente ideal, do perfil do cliente ideal, que é muito, muito mais profundo e muito mais eficaz do que a maioria dos métodos aí de definição de persona que são usados por agências e por publicitários por aí. Ok? A gente tem esse método também. A gente tem o nosso método de planejamento estratégico pessoal, que eu ensino em alguns cursos e que eu coloco à disposição de todos os nossos alunos que fazem alguns treinamentos conosco. A gente tem outras metodologias, como coaching com PNL, estratégias de marketing, como outbound, inbound, sucesso do cliente. Eu tenho alguns consultores que trabalham comigo nessa área e eu mesmo presto consultoria utilizando a metodologia do inbound marketing há bastante tempo. De algum tempo para cá, a gente agregou o outbound e estamos agora aprofundando o nosso nível de entrega, aí melhorando o nosso nível de entrega na área de sucesso do cliente, né, que é o Customer Success. E a gente tem metodologias de desenvolvimento de pessoas, treinamento de equipes e, claro, aquilo que você veio buscar aqui hoje. Concepção, produção, edição, publicação e lançamento de livros. E é nessa metodologia aqui que eu vou me fixar, porque eu vou te entregar o passo a passo para você, então, poder se tornar um autor e publicar o teu livro mais rápido, em tempo recorde. Como eu já disse, já fizemos isso em 60 dias, 90 dias, 3 meses, 6 meses e, no máximo, em 1 ano. Então, entre 60 dias e 1 ano, nós já
já testamos essa metodologia e ela funciona, e eu estou aqui te ensinando algo que tu vai poder utilizar para ser um autor e um editor independente, ou então para te dar suporte para que depois tu vá buscar uma editora, ou também você vai ter no final desse encontro de hoje, eu vou te oferecer a oportunidade de você fazer parte da nossa editora, de você poder ter o teu livro também publicado através da nossa editora. Tem pelo menos esses 3 caminhos, ok? O caminho da edição independente, onde tu vai poder ser o próprio editor do teu livro, vai poder fazer tudo sozinho. Você vai poder buscar uma editora que de fato se encaixe mais, se adeque mais ao teu perfil e ao teu objetivo, ok? E você também vai poder ter a oportunidade, então, de publicar o teu livro através da nossa editora. Então, são 3 caminhos que você vai poder tranquilamente trilhar depois dessa aula de hoje. E aí, a gente tem, esse aqui é o segundo elemento, então, do nosso método, AMAR. O primeiro A é autoridade, o M é metodologia, que te falei um pouco das metodologias que nós temos aqui na Rede Empreendedores, os métodos que nós utilizamos. Eu tenho aulas, tenho cursos e tenho consultorias e mentorias utilizando todas essas metodologias, mas aqui eu vou te entregar a metodologia de concepção, produção, edição, publicação e lançamento de livros, que é o que você veio buscar, então, aqui hoje. O terceiro elemento da fórmula é a atitude, ok? E aqui, nesse terceiro elemento do método AMAR, autoridade mais metodologia mais atitude é igual a resultado. E o A significa que, na atitude, a gente vai realizar, então, as ações que foram definidas no plano. Cada metodologia te dá suporte para você fazer um plano, criar um plano. Um plano que nada mais é que aquele planejamento de onde eu estou, onde eu quero chegar, ok? Como é que eu vou fazer para sair de onde eu estou e chegar onde eu quero chegar, certo? Aqui entra um passo a passo. E cada metodologia já tem um mapeamento dos processos e dos passos que você vai precisar dar para chegar lá. E aqui eu vou te entregar os passos, então, para você publicar o seu livro em tempo recorde. Agora, é um conjunto de passos que você vai precisar detalhar aí dentro do teu projeto, dentro da tua realidade, é claro. Então, realizar as ações definidas no plano. Fazer o melhor identificando os sabotadores. Priorizar o que é mais importante. E agir com foco no resultado. É isso que eu faço com todos os meus clientes de consultoria, de mentoria, de coaching, de treinamento. Eu os ajudo a não só querer e saber como, mas a fazer, porque é fazendo, é colocando em prática que o resultado vai vir. E aí a gente sabe que uma coisa é você dizer que vai seguir aquilo que o plano prevê. Outra coisa é, na prática, você fazer. E aí que entra o diferencial de você se tornar alguém que consegue acompanhar o processo, consegue medir o progresso, ok? Consegue fazer a gestão desse progresso. E é aí que muitas vezes eu mesmo preciso de alguém para me ajudar. Muitas vezes eu estou buscando coaches, consultores, mentores para me ajudar, me dando o suporte que eu preciso para que eu venha a realizar as ações. Porque mesmo com o nível de conhecimento que eu tenho hoje, tem alguns projetos que em que eu me deparo com alguma necessidade de contar com a ajuda de alguém. Agora, claro que tem muita coisa que eu faço sozinho, né? E tem esse segundo ponto, um segundo ponto muito importante com relação aos sabotadores, porque às vezes a gente não tá conseguindo entender ou enxergar qual é o sabotador, o que está sabotando o nosso projeto, o nosso plano. E eu já me deparei, na questão do livro, com várias situações onde a pessoa fica ali se auto-sabotando e acaba perdendo tempo, acaba desperdiçando energia, desperdiçando dinheiro ao longo desse processo de construir e de lançar um livro. E eu vou abrir para ti alguns desses pontos agora na sequência. E claro que priorizar é muito importante, agir com foco no resultado é básico e é o que a maioria das pessoas não faz.
porque muita gente vai lá e constrói um plano, diz que vai cumprir o plano, que quer cumprir aquele plano, sabe como, ok? Sabe como porque tem um passo a passo, mas na hora de fazer acaba dando espaço para outras interferências ou acaba abrindo espaço para que velhos hábitos ou para que os sabotadores acabem tirando ele do foco e ele acaba não focando no resultado e não agindo. Mas eu não quero entrar muito nisso aqui porque nossos outros cursos eles trabalham muito forte com relação a isso. Aqui a gente vai trabalhar quais são as atitudes ou quais são os passos para você ter o seu livro. E aí eu separei aqui 8 passos que são os mais importantes, ok? E esses passos são as 8 etapas da produção de um livro, ok? Esses são os passos que nós desenhamos e que eu utilizo aqui com os meus clientes. E eu vou explicar cada um desses passos e tu vai entender que é uma estratégia poderosa que a gente utiliza e que é por isso que tem dado certo, é por isso que as pessoas têm conseguido lançar seus livros com muita agilidade. E livros que são bonitos, livros que têm um conteúdo excelente, livros que recebem um feedback maravilhoso das pessoas que leem, porque realmente a gente tem um capricho nesses livros. A gente tem livros aqui para todos os gostos. Tem livros mais robustos, tem livros com um acabamento mais elegante, tem livros que têm um foco muito maior na prática, entregando aí ferramentas, recursos, enfim, para a pessoa aplicar, livros bastante práticos, tem livros, enfim, de vários tipos. Okay? A gente já teve essas experiências com diferentes formatos para, de fato, poder chegar aqui e eu te entregar uma estrutura que vai funcionar para qualquer área, vai funcionar para qualquer segmento e para qualquer tipo de livro. O primeiro passo da nossa estratégia de produção de um livro, onde a gente se baseia nesse passo, em primeiro lugar, é a estrutura da mensagem. Muitos dos meus clientes não se depararam com essa estrutura, mas eu fui conduzindo a estrutura junto com eles. E a estrutura da mensagem, ela leva em consideração basicamente o propósito do autor, ok? Leva em consideração o posicionamento estratégico, leva em consideração as competências e as experiências que esse autor possui, leva em consideração tudo aquilo que a gente viu no primeiro elemento da nossa fórmula do método AMAR, porque essa mensagem ela vai ser muito melhor estruturada na medida que você levar em consideração aquilo que o autor já possui e quem ele já é. Aí você vai acelerar o processo. E aí eu ajudo o meu cliente a estruturar essa mensagem. Qual é a mensagem ideal para aquele público específico? Aqui na estrutura da mensagem é fundamental que você já tenha clareza de quem é o cliente ideal desse livro, quem é o leitor ideal desse livro, para quem ele se destina, qual é o problema que você vai estar resolvendo, qual vai ser a mensagem poderosa, tudo isso é trabalhado na primeira etapa. Então, a primeira etapa é uma etapa muito, muito focada em pensar o livro, pensar a estratégia desse livro, e aí estrutura a mensagem. Na medida que você tem essa estrutura da mensagem, o que eu faço, e que eu sei que muita gente não faz, a gente testa a mensagem e faz uma espécie de pré-produção, ok? Aí tem várias formas de fazer essa pré-produção. O que é o teste da mensagem? Na medida que eu já tenho uma ideia de como vai ser meu livro, já tenho talvez uma estrutura dessa mensagem que eu vou colocar no livro e que é o DNA do livro, eu vou testar essa mensagem através de um seminário, através de um podcast, através de vídeos, através de um e-book. Eu vou testar esse conteúdo para ver de que formas as pessoas estão respondendo a esse conteúdo, ok? Eu vou fazer um teste desse conteúdo. E aí a gente testa de várias formas, testa através de um seminário, testa através de um outro material que vai testar esse livro. E isso já vai gerar uma pré-produção, já vai gerar um embrião do livro, ok? Na medida que você faz um seminário
e está lá testando o conteúdo do livro, você vai preparar os slides, você vai talvez gravar esse seminário, você vai poder transcrever então esse áudio desse seminário. Você já vai ter um conteúdo que é a base, ok? A base desse livro, é o que a gente chama de pré-produção. E aí, antes de ir para a terceira etapa, que é a estratégia de produção, porque entenda o seguinte, eu não defino ainda a estratégia de produção antes de estruturar a mensagem e de testar essa mensagem e fazer uma pré-produção, por conta da idiosincrasia. O que é idiosincrasia? Cada pessoa e cada grupo de pessoas responde de uma forma aos estímulos. Isso é um princípio que dialoga muito com a questão da individualidade do ser humano. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito, e cada um responde de uma forma. A estratégia que funcionou com o Maurílio não é a mesma estratégia que funcionou, o mesmo modelo de produção de livro. Na verdade, a estratégia em si é a mesma, mas a tática e a ação não é a mesma, ok? Porque o que o Maurílio fez para ter o livro dele em 90 dias não é a mesma coisa que a Nanda fez para ter em 60, não é a mesma coisa que o Egbert fez para ter em 6 meses, não é a mesma coisa que o Anderson fez para ter em 1 ano, não é a mesma coisa que o Kowalski fez para ter em 6 meses, não é a mesma coisa. Cada um responde de um jeito. E aí a gente, geralmente, quando eu atendo os meus clientes, eu desenho uma estratégia personalizada para cada um deles. Ok? A gente desenha essa estratégia personalizada. E aí cada um, no teu caso, se tu vai ser editor independente, vai produzir o teu próprio livro, entenda que se tu testar antes a mensagem e tu já tiver um embrião do livro através de algum conteúdo produzido com a essência desse livro, você vai poder ver qual é a forma que tu melhor responde. E aí, na estratégia de produção, muitas vezes eu coloco até alguns terceiros que podem ajudar esse autor a acelerar o processo de produção do livro, ok? Seja ajudando nos slides, seja ajudando na gravação do seminário, seja na transcrição, seja, inclusive, trabalhando como ghostwriter. Enfim, tem uma série de estratégias e de táticas que a gente pode usar na estratégia de produção de um livro, que algumas dessas estratégias, táticas e ações vão funcionar mais para um tipo de pessoa e outras vão funcionar menos, ok? Mas aqui essa terceira etapa é extremamente importante, que é quando você vai, então, definir de que forma você vai produzir o livro para conseguir alcançar o resultado naquele prazo, para conseguir ter o melhor resultado, para ter o melhor livro, enfim. E aí só depois, então, que a gente vai para a etapa 4, que é a etapa da produção do conteúdo. É aí que a gente vai produzir o conteúdo. E aqui na produção do conteúdo, como eu falei que na estratégia a gente tem várias possibilidades, tem várias formas de você produzir o seu conteúdo. Né? Talvez a mais básica e elementar seja você sentar atrás de um computador e escrever o seu livro. Talvez essa seja a mais dura, a mais difícil, e também a mais comum, ok? E a mais básica. Agora, eu te digo que tu pode ter melhorado muito essa estratégia antes, ok? Eu uso também, eu sento atrás do computador para produzir, mas com uma boa estratégia eu preciso sentar muito menos para produzir. E produzo muito mais, produzo um conteúdo muito melhor, porque a estratégia já contemplou isso. E também já disse que muitos autores se servem de alguns recursos, tá? De alguns recursos para auxiliar ele, inclusive nessa produção. E é algo que eu abro essas possibilidades para os nossos clientes, para que eles entendam que existem várias formas. Eu posso sentar para produzir, e a gente senta e produz, escreve, e, de fato, cria o seu próprio livro, é uma forma importante, e a gente faz isso também. Existem meios que combinam vários métodos, ok? Transcrição com escrita, ok? Transcrição com escrita e freelancers, e isso pode ser utilizado também, ok? E aí, depois de produzido o conteúdo, aí a gente vai para o quinto passo,
que aí entra na parte de edição e revisão do conteúdo. Edição, quem faz é o editor. E se você for um editor independente, então você vai precisar se cadastrar aí no ISBN, né? Instituto Brasileiro, que é responsável aí pelo registro das obras, né? Que hoje é o órgão brasileiro, a instituição brasileira que é responsável por isso é a Câmara Brasileira do Livro. Ok? Tu pode se cadastrar, tu vai pagar uma taxa para se tornar editor, é uma pequena taxa que tu vai pagar para se tornar editor, tu vai ver os passos lá e vai poder se tornar um editor independente. Essa é uma forma, ok? Aí você vai procurar depois um bibliotecário para fazer essa solicitação aí da ficha catalográfica do teu livro, e aí você vai fazer a edição do livro. Você vai ser, então, o editor do livro. Ou você vai ter uma editora, ou você vai contar com a gente, com a Rede Empreendedores, para fazer essa edição, e aí eu vou ser o teu editor, ok? E aí você vai ter de fazer a revisão do conteúdo, ok? A revisão do conteúdo. Essa revisão do conteúdo ela pode ser feita de várias formas. Tá? Você pode pedir para alguém que você conhece e que vai fazer a revisão ortográfica, gramatical, a revisão do português do seu livro, ou você pode buscar esse profissional aí no mercado, né? No nosso caso, a gente tem uma rede de suporte aí, tem pessoas que nos dão suporte presencial e online. Eu procuro geralmente ter pessoas próximas e autoridades nessa área que me ajudem nisso. E aí eu procuro me cercar de pessoas que são competentes nessa área da revisão do português, da ortografia, da gramática, enfim, assim como também é importante, dependendo do assunto que você vai abordar, que haja uma revisão técnica na área específica que você está, então colocando o teu livro. Ok? Essa revisão do conteúdo é importante. E aí vai para a fase da editoração. E aí, tu tendo o conteúdo revisado e já tendo feito a edição básica do livro, vai então para a editoração. E essa editoração, ela é então a diagramação, a capa, de fato fazer com que venha então esse livro que era provavelmente um doc ou um documento de texto, ele vira então o livro propriamente dito, com uma capa, com a paginação, com toda a estrutura de um livro. E isso é um trabalho técnico que designers, que diagramadores, que, enfim, arte finalistas trabalham isso. Você pode contratar freelancers, você pode pesquisar na internet você mesmo fazer, que existem vários inclusive softwares e plataformas que oferecem essa possibilidade de você, de fato, criar sua própria capa, criar seu próprio projeto de diagramação. Agora tem o segundo caminho, que é você contratar um profissional para isso, e o terceiro caminho é se servir da nossa rede de relacionamentos e de profissionais que trabalham com a gente, onde a gente já teve diversas experiências em vários formatos e hoje a gente tem uma rede de suporte, de apoio aí de designers, de diagramadores e de profissionais que fazem esse trabalho para nós e para os nossos parceiros. E a revisão final, que também está dentro dessa etapa 6, né, depois de estar com o livro pronto, pré-pronto para ir para a gráfica, aí, ou ir para a Amazon, porque também é algo que eu coloco lá no item do lançamento, não é só um livro, não vai gerar conteúdo só para o livro impresso, ele vai gerar no mínimo um e-book e ele vai gerar também outros conteúdos, e aí depois eu conto para vocês ali uma das estratégias que eu utilizo, okay, para, de fato, aproveitar melhor esse conteúdo do livro, que ele pode ser utilizado para gerar conteúdo para muitas outras plataformas. Okay? Como eu disse antes, o livro é um resultado de muitos resultados que a gente tem nesse processo. Mas essa revisão final da etapa 6, estou aqui na etapa 6. Então, essa revisão final, geralmente quem faz é o editor e também muitas vezes passa pelo autor uma revisão final, ou se passa para um outro profissional também avaliar
definitivamente se esse livro está pronto ou não para ir para a gráfica, para ir para a impressão. Porque a impressão é um passo muito importante. É um passo muito importante porque geralmente envolve custos que não são tão baixos. Porque, digamos que você colocar um livro na Amazon é de graça. Você colocar um e-book a vender é praticamente de graça. Agora, você imprimir um livro tem um custo. Tem um custo geralmente significativo, ainda mais dependendo do acabamento que você quer dar. Nós aqui já testamos várias soluções, já testamos algumas soluções, temos algumas gráficas parceiras, em especial uma gráfica aqui próxima que a gente utiliza para imprimir os nossos livros com um custo-benefício excelente. A gente testa aí e a gente faz orçamentos e tal para ver como é que está o patamar. O nosso patamar de preço está melhor do que gráficas em Porto Alegre, em São Paulo. A gente consegue um custo-benefício excelente através dessa parceria que a gente tem aqui em Santa Maria. E também tem a opção de você utilizar serviços online de impressão, que você consegue imprimir através de serviços online de impressão, custos baixíssimos, né? Custos baixíssimos. Claro que aí o custo unitário do livro ele fica mais alto. Quando você imprime numa gráfica uma grande quantidade, o custo cai. Por exemplo, se você for imprimir somente 100 livros, você vai ter um custo mais alto unitariamente do que se você imprimir 200, 500 mil, 10 mil. Um número que geralmente é um número que é um divisor de águas aí nessa impressão, é o número de 1000 livros. 1000 livros geralmente apresentam um custo-benefício interessante. A partir dali vai ficando mais interessante. Abaixo disso, o custo unitário ele cresce bastante. Para 100 livros, o custo unitário ele chega a ser 5 vezes mais do que o custo unitário para 1000 unidades. Entendeu? Então, muitas vezes vale mais a pena você fazer 1000 unidades do que fazer 100 unidades. Tendo uma gráfica, tendo uma estratégia de utilizar online, presencial, enfim, tendo feito os orçamentos aí para você adequar para a tua realidade, de acordo com o acabamento que você vai querer dar para esse livro. Nós aqui testamos vários acabamentos, né? Testamos o mais simples, somente com brilho, o outro fosco, o outro com capa dura, o outro com orelha, um sem orelha. Enfim, a gente testou de várias formas e conhece os custos, conhece os diferenciais. E os próximos livros estão saindo com acabamentos diferentes ainda, acabamentos bem especiais. E essa fase da impressão, então, é onde o livro vai nascer. E a 8ª etapa é a etapa do lançamento. E nesse lançamento aí entram estratégias que você pode adotar, ok? Que englobam estratégias de marketing, on-off, estratégias de inbound e de outbound marketing. Nós usamos uma combinação de todas elas, inclusive sucesso do cliente. Aí, aqui no lançamento, o teu nível de conhecimento sobre marketing vai fazer toda a diferença para que tu possa, de fato, ter um impacto maior com o teu livro, para que teu livro seja mais lido, para que teu livro seja mais divulgado e para que ele gere resultados melhores, ok, para você. Então, basicamente, aí essas são as 8 etapas da produção de um livro. 8 etapas, elas são uma sequência estruturada de passos aí que você vai precisar seguir. O R, os resultados, então, o resultado que você vai gerar com essa metodologia é ter a sua autoridade reconhecida, atrair as pessoas certas para perto de você e ajudar mais pessoas, ter mais satisfação pessoal e realização profissional, ser melhor remunerado pelo seu trabalho. Você gostaria de ser melhor remunerado pelo seu trabalho? Esse método vai te ajudar nisso. Ganhar mais dinheiro trabalhando menos é algo que te interessa? Esse método vai poder ser usado para isso e vai te ajudar nisso. Maximizar os teus pontos fortes, desenvolver a sua liderança, influenciar mais pessoas e também, é claro, a base desse nosso encontro de hoje aqui, que é o teu objetivo, estando aqui hoje, é se tornar um autor e publicar o teu livro, então, em tempo recorde. Meus mentorados conseguiram realizar isso em até 90 dias. Em 60 dias e 90 dias, a gente conseguiu realizar
esse feito. Eu, quando lancei meu primeiro livro, eu lancei em 90 dias. Quando eu ajudei a primeira pessoa a lançar o seu livro, ela lançou em 60 dias. Quando eu ajudei a terceira pessoa, ela fez isso em 6 meses. E assim sucessivamente. A gente vem aí combinando esses passos aqui, aplicando de várias formas e conseguindo esse resultado de várias maneiras. Então, mas a oportunidade única, que até hoje eu não havia aberto uma oportunidade como essa, para poder contar com o meu apoio durante alguns meses, até um ano, através da minha mentoria Autoridade e Legado para líderes, para treinadores e palestrantes. Essa é uma mentoria individual, diretamente comigo, ok? Onde eu acompanho você individualmente, ok? Por isso que ela é extremamente escassa, porque eu não tenho como atender todas as pessoas que querem lançar um livro, ou que esperam se tornar treinadores ou palestrantes, ou que querem melhorar sua liderança e querem deixar esse legado no mundo. Não tenho como atender a todos. Agora eu vou ter como atender alguns clientes, e eu defini um número máximo de acordo com a minha agenda nos próximos meses. Então, em 2020 eu vou atender tantos dentro dessa mentoria, e eu vou abrir aqui para você em primeira mão essa oportunidade aqui nesse webinar. E eu quero explicar para você que tem 3 formas de você aderir a essa mentoria. Então, a primeira forma é a forma mais completa, é a Premium, onde você tem vários benefícios, ok? Você tem um pacote de serviços e coisas que estão contempladas nesse pacote, ok? Os benefícios dessa mentoria Premium, então, é você ter a estratégia do livro desenhada por mim. Eu vou junto com você desenhar a estratégia ideal do teu livro. Eu vou te ajudar a definir o teu propósito, então vai ter definição de propósito. Eu vou te ajudar a pesquisar o teu cliente ideal e a definir a tua proposta de valor, ok? Eu vou te entregar as minhas estratégias de marketing, eu vou te ensinar as estratégias de marketing que eu utilizo. Tu vai aprender sobre inbound, outbound, sucesso do cliente e diversas outras metodologias que eu já utilizei, que eu utilizo aqui. Então, eu vou te apresentar os bastidores da minha empresa e do que eu faço na minha carreira para, de fato, construir autoridade. E aí vem também uma metodologia focada em construção de autoridade. Idealmente, o público-alvo é para líderes, para treinadores e para palestrantes, para pessoas que, de fato, querem se consolidar como líderes, como palestrantes, como treinadores. E aí o escritor é parte desse processo. E nesse pacote mais completo também está contemplado o nosso serviço como editora, ok? Eu vou ser o teu editor, ok? Esse é o pacote Premium. E 1 ano de mentoria comigo. 1 ano eu vou te acompanhar. A gente vai ter reuniões durante todo esse 1 ano, ok? Nós vamos estar reunidos para tratar desse teu projeto e tu ter acesso a tudo isso que você tem nessa mentoria Premium, ok? Então tá aí a mentoria Premium. A mentoria Master, ela é mais compacta, mas tem a estratégia do livro, tem a definição de propósito, tem a construção de uma palestra ou workshop, ok? Isso é ideal para quem quer se desenvolver como líder e ser um treinador, um palestrante. Eu vou ajudar você a construir uma palestra e um workshop, ok? Isso também está contido no Premium, agora aqui o foco está nesse sentido, ok? E estratégias de marketing. E aqui é reduzido, então, em 6 meses. Durante 6 meses a gente se reúne e eu te ajudo a construir toda essa estratégia e gerar o teu livro, então, dentro desse prazo. E a Start é um pacote, então, de impulso aí para você, onde a gente trabalha a estratégia do livro e a tua definição de propósito. E em 3 meses eu te ajudo a fazer essa estratégia do livro, a criar essa estratégia do livro. Nós nos reunimos durante 3 meses e a gente faz, então, a definição do teu propósito, que é a base para essa estratégia do livro. Então, a mentoria Premium é 1 ano.
um ano de mentoria comigo. A mentoria Master são 6 meses de mentoria comigo e a mentoria Start são 3 meses de mentoria comigo. E os preços dessas mentorias são algo que até hoje eu não ofereci nada parecido com isso, e são somente 10 vagas, ok? São somente 10 vagas para todos, não é 10 vagas para cada um dos planos, são 10 vagas para todos. Então, se entrar 10 no Start, eu não vou colocar 10 no Master agora, porque daí eu vou esperar terminar os 10 do Start, e aí eu abro espaço novamente para mais 10 depois que terminar os 10 primeiros do Start. E assim, então, se entrar 3 no Start, 3 no Master e 4 no Premium, fechou as 10 vagas. Eu só tenho 10 vagas abertas agora para 2020. E esse preço aí é válido somente para abril de 2020. Então, quando você está assistindo esse webinar, você está tendo a oportunidade de contratar agora, ok? Com esse preço. É um preço extremamente acessível, chega a ser 10 vezes menos do que você pagaria só para algum editor com livros não tão bons e não com tanta qualidade, não com toda a estratégia que a gente tem. Tem editoras que cobram 10 vezes mais do que a gente está cobrando aqui para você lançar o seu livro, e você ainda arca com todos os custos e não tem toda a estratégia que você está tendo aqui. Então, essa é a oferta válida para esse mês até o dia 30 de abril, ok? Se tiver interesse, basta falar comigo no privado, ok? Vai estar agora aí à tua disposição aí os telefones para você poder entrar em contato com a gente. O telefone, na verdade, o nosso Instagram e o e-mail da Rede Empreendedores. Você pode pedir para fazer parte dessa mentoria através do WhatsApp da Rede Empreendedores, do Instagram da Rede Empreendedores, do contato @redeempreendedores.com.br. Eu não garanto para você que as vagas estão disponíveis quando você pedir. Você vai ter que perguntar se as vagas estão disponíveis, porque é uma questão de demanda, e os que chegarem primeiro e forem aprovados primeiro vão então ter o acesso. Eu não posso garantir para você que você vai ter acesso a essa mentoria, mas eu posso te garantir que essa mentoria está aberta agora, e nesse momento você tem, então, a possibilidade de se tornar um dos meus mentorados e ter seu livro em tempo recorde, ter seu livro muito mais rápido e com uma estratégia poderosa para que seu livro realmente venha a posicionar você no mercado como uma autoridade, e que esse livro seja uma forma de você deixar um grande legado no mundo e na vida das pessoas, tá bom? Eu vou parar de compartilhar minha tela agora aqui. Ok.